Hoje eu trouxe a área social integrada desse apartamento de 45 metros quadrados para mostrar para vocês todas as soluções que nós criamos para resolver os problemas dessa área aqui que nós temos, que é super pequena. Então, antes de eu começar a mostrar para vocês o resultado do nosso projeto e as soluções que nós criamos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que ele era antes. Então, essas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, elas são do dia que nós fomos fazer o levantamento de medidas. Então, essa vista aqui é logo que a gente chega no apartamento. Nós temos uma mini varandinha aqui. Essa porta aqui, os meus clientes eles retiraram essa porta. A gente conseguiu até quebrar um pouquinho mais a altura aqui para integrar um pouco mais aqui essa varanda que eles queriam junto aqui com a sala de estar. Então, aqui nós temos uma vista da lavanderia. Então aqui o revestimento ele é bem antigo de todo o apartamento. Essa é a vista da cozinha, né? Aqui geralmente nos apartamentos nós temos esse formato de cozinha, é cozinha corredor que a gente chama, que ela fica toda aqui em uma única parede. Outra vista da lavanderia. Aqui, quem está dentro da cozinha, olhando lá para a sala de estar e jantar, que aqui é tudo integrado. Então essa aqui é a nossa porta de entrada. E nessa vista aqui, a gente consegue ver ali o banheiro, né? Então aqui nós temos um corredorzinho. Essas duas portas aqui na lateral são as portas que dão para os dois quartos, né? Então o apartamento, ele é somente essa área aqui que a gente está vendo, né? E essas duas portas aqui, que é a entrada dos quartos. Então até para isolar essa área dos quartos, ela fica complicado porque a gente só tem um banheiro no apartamento. Então essa não foi uma opção que a gente conseguiu levar para frente, né? Geralmente as pessoas pedem, né? Fazem esse pedido. Tem como isolar a entrada dos quartos? Tem apartamento que, dependendo a posição, geralmente quando fica um corredorzinho que dá só para os quartos e o banheiro ele fica retirado, a gente consegue fazer isso. Mas não foi o caso aqui do nosso projeto, né? Então, para que a gente tenha acesso livre aqui ao banheiro, para quando a gente receber visita, a gente teve que deixar essa área aqui toda aberta. Antes da gente ver o nosso projeto aqui já renderizado, o que meus clientes tinham pedido? Que seria importante para eles uma cozinha confortável. Então aqui, se a gente respeitasse o limite da parede da cozinha, a gente teria que diminuir um pouco o espaço da nossa bancada. Então a gente avançou com a marcenaria, porque eles também gostariam de não precisar contratar nenhum pedreiro aqui para a reforma. Então quanto menos mão de obra tivesse ali, melhor. Então a gente avançou com a marcenaria, a parte aqui da nossa cozinha, e eles também queriam estudar a possibilidade ali de ter uma mesa ou com um sofá, tipo canto alemão, ou ver o que seria mais interessante ali, ou uma mesa solta com cadeiras, mas era uma dúvida bem pertinente de onde posicionar cada coisa. Eles estavam em dúvida da posição do sofá e da mesa, que realmente foi o que mais foi difícil na hora de resolver o nosso layout. Vou mostrar aqui para vocês um pouco, então, a nossa planta baixa. Aqui está o corredor da cozinha, como eu falei, né? O limite da nossa parede seria esse. E para que a gente tivesse uma cozinha um pouco mais confortável, nós avançamos aqui com a marcenaria. Esse aqui é o volume que tem a geladeira, depois eu vou mostrar para vocês aqui de frente como é que ficou. Então nós avançamos aqui, a nossa parede ela tinha 2,58 metros. Então a gente avançou aqui para ter uma bancada um pouquinho mais confortável, nós avançamos 45 centímetros aqui para encaixar a geladeira. E avançamos ainda mais um pouquinho aqui para encaixar uma cervejeira, que era um pedido para ver como que ficaria no projeto. Eles não tinham certeza se iriam colocar a cervejeira ou não. Então nós colocamos para fazer o estudo, né, com essa opção. Então aqui nós temos uma cervejeira e uma cristaleira aqui no alto. E vindo aqui para a sala de estar, aqui nós temos já a porta de entrada. Todas as portas que estavam ali num tom amadeirado, a gente mudou, trouxemos a pintura aqui de todas elas no branco, para deixar o nosso ambiente mais leve. Depois eu vou mostrar para vocês ali no render como é que ficou, né? Nós também fizemos a troca do revestimento aqui do chão, que era um piso mais antigo, então a gente fez a instalação de um vinílico. E um pedido dos meus clientes também foi para que os tons do nosso projeto predominassem no cinza, no preto e um toquezinho de madeira, que era para trazer um aconchego aqui para o nosso projeto. Então aqui na entrada nós posicionamos o painel de TV,
que a gente não precisa ter uma grande profundidade. E como aqui nós temos a entrada do apartamento, querendo ou não, é um corredor de circulação, nós posicionamos a TV nessa parede e fizemos aqui a parte de baixo do móvel com uma profundidade bem estreitinha, né? Dessa forma a gente não atrapalha a nossa circulação e ficou, apesar de bem justinho o nosso layout, mas ficou super funcional aqui, todas as medidas aqui, né? A circulação aqui, todas as passagens. Então a gente conseguiu posicionar o sofá de frente para a TV, que isso é bem importante assim para o conforto, né? Na hora da gente assistir a TV. E essa era uma dúvida dele, se posicionariam o sofá de frente ou se ficaria melhor de lado, né? Mas aqui a gente conseguiu posicionar de frente, ficou bem confortável. E nós fizemos uma opção aqui para a sala de jantar com um sofazinho, né, em marcenaria, para eles verem como é que ficaria essa opção. Eu vou mostrar para vocês as duas opções que nós criamos. Essa com o sofá, que era uma dúvida deles se ficaria bom, e uma outra com a mesa solta e as cadeiras em volta. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como ficou o nosso projeto renderizado. Aqui a gente consegue ver, né? É uma das primeiras vistas que a gente tem quando entra no apartamento. A gente tem a visão aqui dessa parede do sofá. Aqui o nosso sofá, ele tá com 1,50 m, para que a gente tenha aqui uma circulação confortável entre o móvel da cervejeira, a gente consegue ver aqui. Depois eu vou mostrar para vocês quanto ficou essa circulação e também para que fique confortável entre o sofá e a mesa. Então, nesse formato, com o nosso sofá em marcenaria, a gente optou por colocar uma mesa redonda para que a gente não tenha quinas, né? Para não ficar perigoso, como a nossa circulação ela já é apertada, e também para que a gente tivesse aqui uma passagem mais confortável entre o sofá e a mesa, porque se a gente posicionasse aqui uma mesa retangular, iria ficar muito justo e inviável também, né? Colocar uma mesa nesse formato. Então a redonda foi a que melhor se encaixou aqui nesse layout. Então aqui nós temos uma mesa de 1,10 m de diâmetro e o nosso sofá com 1,5 m. Então a gente colocou aqui uma cadeira de cada lado também. Poderia ter mais uma aqui na ponta, mas a gente, como é só um casal que mora nesse apartamento e a intenção deles é, né, ter um espaço confortável para receber visita também. Então a gente manteve as duas cadeiras aqui para o casal no dia a dia e os sofazinhos e as banquetinhas extras para quando receber visita. Então aqui na varanda a gente também criou uma mesinha em marcenaria, posicionamos aqui duas banquetinhas que quando receber visita, dá para tirar essas banquetinhas lá da varanda e trazer aqui para a mesa de jantar. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de como ficou as medidas aqui da circulação, né? Então aqui, entre esse móvel que a gente embutiu a cervejeira e o pezinho aqui do sofá, nós temos 62 centímetros mais ou menos. Entre o braço do sofá e a mesa nós temos 35 centímetros. Ó, e lá para ir para a varanda, aqui a nossa cadeira ela não está totalmente fechada, ela está um pouquinho aberta, mas ficou aqui uma média também de 58, 60 centímetros. Ó, aqui entre o nosso móvel aqui da sala e o painel o nosso móvel da sala e o pé da cadeira, 80 centímetros. E aqui para quem vai para a cozinha, nosso móvel da cervejeira e o painel da sala, 67 centímetros também. Então esse móvel aqui da TV, ele é bem estreitinho, ó, a profundidade dele é de 30, o total aqui é 34 centímetros, né, 30 aqui essa parte que é suspensa e mais 4 aqui o painel que tá com a TV. Então a gente até detalhou aqui, né, a bordinha desse painel aqui arredondada, exatamente pensando nisso, como todas as circulações elas são justas, elas são no limite, então trabalhar com esses cantos arredondados também é uma forma de a gente trabalhar para que a gente não fique se batendo, né, que aconteça se bater, então ali não é uma quina que vai machucar. Antes de eu ir lá para a parte da cozinha e do corredor, a gente fez essa opção de pintura com essa tonalidade aqui, um azul meio jeans, mais envelhecido, para quebrar um pouquinho esses tons neutros. Então foi uma ideia que a gente sugeriu para eles. Eles gostaram dessa ideia. A princípio eles vão manter o apartamento todo na tonalidade de cinza, pensando na economia mesmo, né? 1 galão de tinta, eles conseguem pintar o apartamento todo da mesma cor. Então, em uma segunda
etapa eles conseguem, caso queiram mudar um pouquinho o visual do apartamento, eles conseguem fazer essa mudança aqui, né? Com uma única parede, uma cor diferença, a gente já muda totalmente o nosso ambiente. E vindo aqui para esse corredor que nós temos a entrada dos quartos e do banheiro. A ideia dos meus clientes era ter feito uma cristaleira na lateral da geladeira, né? Esse foi o pedido inicial, para que eu tentasse criar uma cristaleira aqui na lateral da geladeira. E no lado, mais ou menos nessa área aqui, né, vamos dizer, mais ou menos nessa área aqui, eles imaginavam que daria de a gente posicionar a cervejeira. Mas aqui a gente consegue ver, né? Ela tem mais ou menos uns 60 por 60 centímetros, então ela iria atrapalhar, diminuir muito a circulação aqui do nosso corredor e a entrada do quarto também. Então até o nosso sofá a gente teria que diminuir, então não era viável posicionar ela aqui onde eles tinham imaginado inicialmente. Então, para trazer a cervejeira para o projeto, eu posicionei ela aqui na lateral da geladeira junto com a cristaleira. Então, deixei a cristaleira na parte de cima e a cervejeira posicionada aqui, embutida na parte de baixo. Então, entrando aqui na nossa cozinha, nós começamos aqui a nossa bancada com um porta-tempero, onde a gente também conseguiu embutir aqui nesse cantinho uma lixeira de 3 litros. Ela é um pouquinho menor, geralmente a gente usa a lixeira de 5 litros, mas aqui o nosso espaço era bem reduzido, então a gente usou uma um pouquinho menor. Um fogão aqui de 4 bocas, o forno embutido. Como o nosso forno aqui também, ele é um forno que não tem uma altura tão grande, a gente conseguiu posicionar uma gaveta na parte de baixo. Daí aqui a gente posicionou 2 portinhas, e para que a gente conseguisse afastar um pouco mais a cuba do fogão, para não ficar respingando na hora que tiver alguém lavando louça e o fogão aceso, a gente não centralizou ela aqui com as portinhas, né? A gente trouxe a cuba um pouquinho mais para o lado direito, para que a gente conseguisse realmente afastar a cuba aqui um pouco mais do fogão. E finalizamos aqui com um gaveteiro aqui para talheres, para toalha de louça, e pensando assim, né, em tudo que a gente precisa guardar dentro dos nossos armários. Isso a gente sempre pergunta, né? E na hora de apresentar o projeto a gente também tenta conversar um pouquinho mais sobre isso com o cliente. Aqui, né? O que a gente costuma guardar na parte de baixo? Geralmente a gente guarda panela. Então, provavelmente aqui nessas 2 portinhas aqui vão ser usadas para guardar panela. Nas gavetas a gente vai guardar talheres, toalha de louça, toalha de mesa. Aqui na basculante de cima a gente costuma guardar pratos e copos. Do lado aqui a gente tem um micro-ondas de apoiado, né? Ele também é um micro-ondas menor, de 20 litros. Aqui na área do fogão, um pouco mais alto, a gente tem um sugar embutido. E essas basculantes aqui no alto, para que a gente consiga acessar, sempre vai ser preciso pegar uma escadinha, né? Porque elas são muito altas, então a gente alcança tranquilamente só essa aqui de baixo. Então, pensando nisso, que esses armários da cozinha não seriam suficientes para tudo que a gente precisa, né? A gente precisa de mais espaço para potes, travessas e também uma despensa para alimento. Então aqui os nossos clientes, como é só um casal, eles têm 2 quartos. Então um é o quarto do casal e o outro quarto vai ser um quarto extra para que eles consigam guardar utensílios, outras coisas que não vai ser suficiente o espaço aqui da área social. Mas de qualquer forma nós criamos aqui, no lado oposto aqui da cozinha, de frente aqui para a porta dos quartos, nós criamos como se fosse um aparador aqui, né, um móvel em marcenaria também, para auxiliar o espaço que faltar na cozinha, a gente consegue usar esse armário aqui, ou como despensa de alimento, ou para o que for necessário também. Então aqui na nossa imagem renderizada a gente consegue ver um pouco melhor a tonalidade que nós usamos no projeto, né? Um pedido dos meus clientes foi para que a gente usasse a bancada na pedra, né, no granito preto. Então nós trabalhamos aqui com a marcenaria na parte de baixo, num tom de cinza um pouquinho mais escuro, e a parte de cima, que a gente consegue ver aqui um pouco da lavanderia também, e os armários superiores nós trabalhamos no cinza cristal, que é um MDF um pouquinho mais claro. Trouxemos aqui para a cozinha também, somente essa parte aqui da basculante superior e do micro-ondas no amadeirado, já fazendo uma combinação com o mobiliário lá da sala. E aqui vocês conseguem ver que o armário superior a gente deixou esse afastamento aqui, porque a gente tem uma janelinha que ela dá para a lavanderia. Então se a gente trouxesse a marcenaria encostada, o sugar ele ia pegar bem em cima da janela, o que ia dificultar ali a limpeza
né, ia ficar ruim de fazer a limpeza e também não ficaria bonito esteticamente. Então a gente deixou um afastamento e subiu com o revestimento aqui nessa lateral também. E esse mesmo detalhe nós criamos aqui na lavanderia. Esse armário superior aqui na lavanderia a gente deixou afastado dos dois lados, 20 centímetros. Para que a gente consiga ter aqui a persiana do lado de dentro, a gente botou do lado de dentro da lavanderia, porque se botasse a persiana para o lado da cozinha, pode respingar ali o vapor, a gordura da comida, então a gente deixou a persiana para o lado da lavanderia. E aqui a gente também tem um janelão que dá para a rua, então a gente tem persiana dos dois lados, por isso esse afastamento que é importante aqui no armário superior. E a gente já posicionou aqui abaixo do armário superior um varal, a gente é mais conhecido como varal mágico, porque a gente consegue abrir e fechar, né? Quando não está sendo usado, a gente consegue fechar ele e fica só essa faixa branquinha ali, bem discreto. Isso ajuda a deixar a nossa lavanderia também um pouquinho mais organizada. E agora, para que a gente conseguisse esconder aqui esse dente que nós temos no corredor, aqui na verdade fica posicionado o quadro de luz. Então a gente trouxe esse painel aqui da marcenaria, reto, né? Trouxemos a marcenaria inteira para que a gente conseguisse esconder ele. Aqui é uma profundidade bem pequenininha, então 9 centímetros, então aqui ficou um fundo falso. E para a gente olhar aqui de frente, ó, esse L aqui que nós fechamos com a marcenaria, que a gente consegue ver, ó, o quadro de luz ele tá aqui atrás, então nós trabalhamos aqui com a porta fecha-toque, fica bem discreta, só fica realmente esse negativozinho em volta dela. Então aqui a gente trabalhou com a parte de cima mais decorativa e armário somente na parte de baixo, gavetas aqui e as portinhas. Então aqui a gente colocou um espelho aqui num formato mais orgânico também, né? Como nós temos alguns detalhes no projeto, algumas bordas arredondadas, lá no painel da TV a gente consegue ver essas prateleiras aqui decorativas, a gente arredondou todas as bordas. Então a gente traz esse elemento arredondado para alguns detalhes do projeto. Então aqui a gente também tem uma fita de LED aqui frontal, para auxiliar nessa iluminação. Aqui nós não trabalhamos com rebaixo de gesso, a gente usou os pontos que já existiam e só acrescentamos um ponto que foi o pendente em cima da mesa de jantar. E aqui nós temos também esse detalhe aqui das garrafas de vinho, que nós trabalhamos aqui só com um suporte em metalon pintado e uma iluminação aqui também em conjunto aqui auxiliando, né, na marcenaria. Então essa iluminação que a gente trabalha na marcenaria, ela ajuda bastante também a iluminação principal. Quando ela não é suficiente, essa iluminação da marcenaria, ela ajuda a gente, né, além de decorativa, ela também é funcional. Então aqui, mais um espaço de armazenamento, a gente consegue ganhar quando a gente trabalha com canto alemão, né, ou com sofá aqui na marcenaria. E a gente tem várias opções de fazer, né, o desenho desse móvel. Então eu já fiz opções que a gente abria a parte aqui de cima, o tampo aqui do assento, mas aqui como a gente tem espaço, não fica tão apertado, eu trabalhei aqui com um gavetão. Ó, então aqui a gente abre e a gente tem aqui duas gavetas aqui na parte de baixo, então é mais um espaço de armazenamento. E outro detalhe, a gente cria aqui uma portinha, que ela é fecha-toque. Ó, vou abrir aqui só para vocês verem. Ó, aqui eu deixei quando a gente abre, a gente tem um espacinho aqui. E a ideia é quando a gente chega da rua com algum sapato, não necessariamente molhado, porque não é legal molhar a marcenaria, mas um sapato que vem empoeirado da rua, a gente pode deixar ali, né, você vai usar novamente, ou deixar algum sapato limpo de dentro de casa ali esperando para a hora que chega. Então essa é uma opção para que a gente não deixe um sapato ali na porta aparecendo, a gente guarda ele aqui dentro. Por isso aqui a gente fez como se fosse um puxadorzinho vazado aqui, para que tenha ali uma circulação de ar, se for usado realmente aqui para sapatos, que é a nossa sugestão. Então aqui é um mobiliário que a gente consegue ganhar mais um espacinho de armazenamento. Então eu vou repassar aqui com vocês todas as imagens, aqui todos os ângulos do nosso projeto. E somente essa área social aqui, ela tem 20 metros quadrados. Então 45 metros quadrados somando com banheiro e os 2 quartos. Então aqui, a gente trabalhou aqui também com detalhes aqui na parede, né? Um quadro do casal, uma arandela, todos esses elementos eles vão decorando o nosso espaço. Então aqui a gente aqui a gente trouxe alguns toques, né, que remetem ao estilo industrial. Então aqui predominou muito os detalhes no preto.
até o modelo aqui que nós escolhemos para cadeira e para banqueta. Aqui o nosso painel da sala, né? Aqui, eu não mostrei para vocês, nós fizemos aqui as frentes ripadas, né, em fecho-toque também, não colocamos aqui puxador para deixar ele um pouco mais clean. E uma das basculantes aqui a gente fez com ripado vazado, para que a gente consiga deixar os aparelhinhos lá dentro. Então a gente, né, tendo esse ripado vazado, né, a gente consegue ter o sensor do controle ali, um acesso tranquilo e a circulação de ar também, para que não fique totalmente fechado os aparelhos lá dentro. Então aqui a gente também fez esse detalhe aqui na lateral, para trazer um pouquinho mais de decoração e não deixar essa parede tão vazia. Aqui é o banheiro, não cheguei a mostrar para vocês, mas também desenhamos aqui um banheiro, fizemos um banheiro bem leve. A primeira ideia seria para deixar o banheiro com pintura aqui, a parte de fora do box, mas agora no decorrer da obra eles decidiram já instalar ali um revestimento. E antes de eu finalizar o nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês as duas opções que nós fizemos, porque essa era uma dúvida muito grande do que realmente ficaria bom aqui, a opção aqui de mesa de jantar. A dúvida deles, se ficaria mais viável colocar esse sofá em marcenaria, ou se colocaria uma mesa tradicional ali no formato mais quadrado, somente com cadeiras. Então a gente fez as duas opções. Aqui a gente tem a mesa redonda, e aqui a gente tem uma mesa, ela tem 1,40 m por 90 m. Então aqui ela é um formato aqui retangular, mas ela é para 4 cadeiras. E também deixamos aqui o fundo no cinza clarinho para eles verem como é que ficaria, né? Então fica um ambiente um pouquinho mais neutro. E a opção da cor é algo que também pode ser feito depois. Mas aqui nós temos duas opções e as duas formas fica super interessante. Olhando aqui de outro ângulo, ó, a gente colocou a mesa com as 4 cadeiras e olhando assim com o sofazinho. Então, né, a gente consegue ver que um espaço pequeno ele tem que ser muito bem pensado. E tudo vai depender do que cada família prefere também. Então, por isso eu sempre converso muito com meus clientes, né, pra gente realmente pensar no conforto de quem mora ali. Claro, uma preocupação também deles para receber, qual a melhor forma aqui na hora de receber os amigos. Então, talvez a mesa solta, nessa opção, como ela falou para mim, minha cliente, ela falou, Marcela, assim de repente eu tenho uma liberdade maior e trabalho com a mesa, puxo a mesa um pouquinho mais para um lado, consigo encaixar mais algumas banquetas em volta. Então, de repente, essa também seria uma boa solução. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? Que mesmo a gente tendo uma área assim bem compacta, é um apartamento pequeno, mas quando a gente tem um projeto em mãos, a gente consegue estudar todas as possibilidades antes de executar a marcenaria. Então aqui a gente estudou aqui o que seria mais viável, manter a cervejeira era uma grande dúvida deles, ou tirar do projeto, a posição aqui da mesa, qual o melhor formato, posição do sofá. Então são muitas dúvidas que a gente tem quando a gente tem um ambiente vazio e quando ele é muito pequeno. Então aqui a gente conseguiu mostrar para vocês algumas soluções que nós criamos e que realmente quando a gente estuda o espaço, né, e começa a colocar tudo dentro das medidas, a gente consegue resolver e ver que a gente tem um ambiente super confortável e com a cara ali daquela família. E me contem aqui se vocês já passaram por essa dificuldade de resolver o layout de um espaço tão pequeno, não necessariamente só a área social, mas às vezes nós temos também quartos muito compactos, difícil de resolver. Me contem aqui também se ficaram com alguma dúvida em relação ao nosso projeto, que eu respondo vocês. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, isso ajuda muito para que a gente consiga trazer mais conteúdos e entender aqui um pouquinho do que vocês gostam.